Boa tarde, Boa estamos tarde. aqui para mais um Café com a Tom. Eu sou o Guilherme. Eu sou a Lilian. Hoje nós vamos falar de arquétipos, né? Então, como a gente falou, a gente acabou de falar de Matrix, falamos do Kybalion, lembrando que o universo é pura energia, né? Então, hoje nós vamos falar de arquétipos. O que são os arquétipos? Na verdade, os arquétipos, existem várias pessoas que têm diferentes definições, crenças, tem uma... Então hoje nós vamos abordar algumas delas aqui para vocês, tá? Eu gosto muito de seguir o professor Hélio Couto, ele tem muitas aulas no YouTube, você pode procurar lá. E ele fala que os arquétipos são as primeiras energias antes da manifestação física de alguma coisa aqui no nosso universo. Então é como se fosse juntar a energia de força num símbolo, num animal, alguma coisa que seja o ideal, o modelo, a perfeição naquele quesito. Então tem o arquétipo de força, que a gente fala que é o arquétipo da águia, tá? Então isso são as energias, né? Eu acho, eu acho que no estudo que eu fiz pra gente falar sobre isso, na verdade a gente sempre falou de arquétipos nós dois e a gente tinha uma ideia do que fosse, mas no estudo que eu fiz eu acho que ficou pra mim é que o arquétipo ele é um atributo humano. Um não, vários, né? Nós temos a força, a coragem, a liberdade, a inveja. Então, esses atributos humanos que são parecidos com forças instintivas, a perfeição disso seriam os arquétipos. E como eles manifestam? Eles manifestam através de representações. E essas representações são simbólicas, né? São através de símbolos, Pode ser cheiro, forma, são diversas. tem várias coisas, né? Sons também, pode ser. Mas vamos falar um pouquinho a Peraí, respeito das coisas que a gente pesquisou. só assim para acabar assim o que o Hélio fala, né? São energias vivas, conscientes, né? Elas são símbolos que eles provocam lá no mais fundo inconsciente da gente, eles provocam emoções. E essas emoções geram sentimentos. E esses sentimentos geram comportamentos, tá? Então não é assim uma coisa que ela realmente é palpável isso, né? Se você pode medir através de encefalograma, tomografia, ressonância, você pode ver que eles provocam sempre uma resposta. Então pode ser que às vezes você até não entenda e não sinta essa resposta, mas eles provocam. Eles induzem ou eles inibem a criação de neurotransmissores no nosso cérebro. O que são os neurotransmissores? São substâncias químicas geradas nos nossos neurônios para estimular outros neurônios, né? E você sabe que tudo dentro do corpo da gente, quando você quer levantar um braço, fazer algum movimento, são neurônios que ficam fazendo a conexão entre eles para chegar nisso daí. Nossa, então, então você vai vendo que é uma coisa, não tem como você negar, como né? você tá inteligente. E como diz tem uma frase que diz, né, que um objeto vale mais do que 1000 palavras, né? Uma imagem, né? Símbolo. Uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Por exemplo, quando você vê uma águia, ela gera neurotransmissores de poder dentro da gente, né? A gente fica mais empoderado com ela. E isso, para nós, força do arquétipo, né? Então, uma das coisas que distinguem do Jung, por exemplo, é que assim, a gente tem N arquétipos, né? E às vezes a gente não pode confundir arquétipo com uma alavanca, né? Às vezes as pessoas olham uma coisa e estimula dentro dela uma força, mas isso não é um arquétipo, é só para ela aquilo lá, que seria uma alavanca e não um arquétipo, né? Não entendi. Como assim? Por exemplo, alguém pode olhar o cara do Vikings lá, pode olhar ele e falar, nossa, que lá me empodera. Mas ele pode não ser um arquétipo de poder, entendeu? Para você ele pode te empoderar, mas para outros pode ser morte, violência. Justamente por isso, entendeu? A questão dos arquétipos ela foi muito banalizada, né? Tem muita, você vai procurar na internet, eles falam que... Isso até foi uma das nossas discussões, que eu falava para ele, mas eu não conseguia definir arquétipo na minha cabeça. Eu falava, mas tudo é um arquétipo? Uma placa é um arquétipo? Uma rede é um arquétipo? Então não fazia muito sentido na minha cabeça. Mas aí com o estudo, para vir falar desse vídeo, eu acho que ficou um pouco mais formada a ideia. E, embora na pesquisa, pelas definições aqui, eu como sempre eu gosto de ir lá no passado, né, das pessoas mais sérias que a gente
sérias que eu digo assim, que acho que pessoas que se dedicaram mais aos estudos das coisas. E sempre que nós falamos desses temas aqui de espiritualidade, de filosofia, de modo de vida, ou a gente acaba indo para o misticismo, religião, e que está lá muito em Índia, em Oriente, né? Em filosofia, não tem jeito. Então a gente vai sempre esbarrar aqui. E eu fui lá de novo, como sempre. Então vamos começar a minha parte que é a parte teórica. Etimologia da palavra, tá? Arquétipo. No latim é original, modelo, e no grego, modelo primitivo. Então a gente entende que ele é um modelo de algo primitivo, né? Aí as definições. Pelo dicionário fala que é um modelo que se utiliza como exemplo, padrão ou paradigma. Ok. Pela filosofia, arque, a palavra vem do antigo. E tipo, modelo, ou seja, um modelo antigo. Aí, Platão. Pela filosofia de Platão, ideia ou modelo originário, algo utilizado como padrão, origem e princípio. Platão dizia que arquétipos eram formas mentais puras que foram impressas na alma antes ao nascer do mundo. Eu gostei muito dessa definição do Platão, porque aí fez sentido, porque todo lugar fala que é origem, modelo, algo antigo, então vem falar consciência, algo só não puro, cita energia aí, mas padrão. é a mesma coisa, né? Sim, mas então dá pra gente entender que são essas formas mentais puras, então é algo que é completo, vamos dizer assim. Por isso que ele fala, o ideal, o modelo, a perfeição naquilo, né? Depois nós vamos ver alguns tipos. Aí, essa definição pela teologia eu achei bem estranha, fala designação atribuída ao Criador do universo, dos seres e de todas as coisas. Deus. Gente, tem uma sonoplastia aqui, o vizinho acabou de ligar uma coisa vai ficar que eu não sei tirar mais uma vez. Da última vez foi o cachorro, agora nós temos cortador de grama. Isso que dá morar no mato. E pela psicologia de Jung, e preciso fazer um comentário aqui, eu acho que de tudo que eu vi na internet, quem mais se aprofundou nisso foi o Jung. Ele tem um conceito um pouco diferente do Platão, porque Platão fala que é algo que está impresso na nossa alma. Assim, aí ficou claro uma coisa para mim. O que é arquétipo, né? São coisas arquetípicas, coisas coisas eu não tinha definição, mas era algo que foi feito antes que Deus, que o Criador pensou antes de fazer o mundo. Então eu pensava que, ok, é o modelo primordial de algo, beleza. Aí o Jung, o que ele vem falar? Aquilo que está no âmbito do inconsciente coletivo tende a ser compartilhado pela humanidade. Aí já me confundiu. Carl Jung dizia que arquétipos são consciências matrizes cristalizadas por muito tempo. Aí, ok, consciência matriz. Então, antigo, modelo, originário, primário, igual Platão fala. Ok, então essa consciência matriz foi criada, o Jung né? não fala que foi antes de criar o universo, né? O Jung fala como se as coisas fossem se tornando arquétipos, não que elas foram criadas já. Eu acho que talvez quando ele fala que consciências matrizes, pode ser sim, que era algo, quando Deus pensou aqui na historinha que ele ia fazer, ele já criou dentro de nós esses atributos humanos. Então quando Platão e Jung falam de consciência matriz, no caso do Jung, e o Platão fala ideia ou modelo originário, é o atributo que Deus já pensou que nós teríamos. Então é a perfeição daquilo, é a matriz de algo. E aí o que o Jung vem falar? Que isso, ele vai se cristalizando à medida que o humano vai repetindo isso através dos seus comportamentos, e isso vai criando força, energia e informação. Por isso eu acho que é tão impactante. A gente não faz ideia, mas por que todo mundo... O Gui sempre... Ele gostava de usar arquétipo, ele falava, olha, é muito importante o arquétipo. E eu falo, mas por que tão importante? Eu acho que essa força que vem se cristalizando, né, que à medida que as pessoas vão vivenciando, que o Jung fala isso, vão vivenciando os arquétipos, ele vai realmente criando força e vai mexendo no nosso cérebro, consciente ou inconscientemente. Você tem que usá-los para poder fazer efeito, né? Mas eu acho que como né? Então, mas eu acho que como a humanidade, ela vivencia isso e a gente acaba fazendo isso inconscientemente, ela vai criando, independente de você usar ou não. Aí sim, você tendo conhecimento, você pode... Elas não vivenciam diariamente, né? Não sei. Não pode pensar melhor nisso.
Bom, então eu estava falando que o Jung dizia que arquétipos são consciências matrizes, cristalizadas por muito tempo, são modelos que existem no plano das ideias, no inconsciente coletivo, gravado pela humanidade, pela forma como nos comportamos. Papéis desempenhados por muito tempo que vão acumulando informações e influenciando gerações em seu inconsciente coletivo. O que é o inconsciente coletivo que Jung fala? Ele é formado pelos arquétipos e instintos. Os instintos são determinados pela biologia do homem. Os arquétipos dão formas e significado a esses instintos. Por isso, ele influencia no psiquismo. Essa influência gera energia física, daí vem o poder que ele exerce. Ou seja, o que você entendeu disso? Ó, eu resumo para mim assim, o arquétipo é a perfeição naquele quesito. Um arquétipo de força, tem arquétipo de velocidade, de foco, de sabedoria. Tem N arquétipos que depois nós vamos mostrar para vocês. Mas eu resumo nisso, tá? Eu gosto de resumir como a energia primordial naquilo, Isso. tá? E aí ele é representado por Isso. diversas formas. Isso. E como é que a gente usa isso? Pode E ele ir já? vai. Não, peraí. E ele vai. E por isso ele influencia no nosso. Então, na verdade, como ele é um atributo humano, já é algo inerente, já nosso, a gente vai. À medida que a gente vai vivenciando, ele vai criando força. Essa força vai nos influenciando. E isso através da parte biológica dos instintos Sim, e vai da parte criando neurotransmissor, da vai. psique, né? Na parte mental, pelo arquétipo. Tá. Tá. Beleza. Aí só complementando aqui o que o Jung fala, é algo modelado por diversas gerações, se tornam influência e se tornam influência para gerações futuras. Desculpa, gente. Então, tem uma me coisa perdi. assim, né? Segundo pelo que o Jung fala, por exemplo, o Pelé seria um arquétipo de jogador perfeito. Não, Só Jung que não fala assim, isso. ele vai falando que a coisa vai se tornando inconsciente no inconsciente coletivo. Então, por exemplo, as pessoas mais velhas veem o Pelé como um arquétipo do futebol perfeito. Só que as gerações mais novas não vão vê-lo, então elas não vão saber que isso é um arquétipo. E isso acho que é o que diferencia ele do arquétipo raiz mesmo, a águia. A águia, qualquer geração que vê uma águia vai gerar dopamina. Já o que o Jung fala, eu não gosto muito, mas com certeza também, mas ele fala disso, que as coisas se tornam arquétipos, não foram criados já como arquétipo. Não é esse meu entendimento. Meu entendimento é que sim, é a ideia matriz lá, ela foi criada e ela se cristaliza à medida que as pessoas vivenciam. Inclusive o Jung fala, personagens não são arquétipos. Eles representam os símbolos e as formas dos arquétipos, mas eles não são. Então, no conceito, sim, eles representam. A gente precisa que vocês estudem depois que vocês venham ajudar a gente a responder essas perguntas, tá bom? E só para concluir aqui, eu tinha me perdido, ele fala assim, que é algo modelado por diversas gerações e se torna influência para as gerações futuras. São comportamentos humanos consolidados ao longo de eras e de gerações e que podem ou não ser representados por formas e símbolos. Então ele deixa isso meio em aberto. Pra mim, gente, de tudo que ficou na minha cabeça assim, hoje quando alguém fala assim, Cleópatra é um arquétipo, eu falo, não, ela representa o arquétipo. E que arquétipo que a gente traz? Pra mim é o atributo humano, de força, de força, né? De uma mulher empoderada, de poder. Então acho que isso representaria, mas falar que igual a Pelé. Cleópatra é um arquétipo, eu tenho reservas. Então, Porque só eu que aí entendo que eu falo, assim, ela virou um arquétipo, mas ela não é um arquétipo. Tanto é que se parar de falar da Cleópatra, as próximas gerações nunca mais nem vão ver a Cleópatra e achar que não é nada. Mas o que ela representou ali, a força que ela teve, causou aquilo bem. é um atributo humano, e isto é o arquétipo, esse estado é o arquétipo. Então o que a gente precisa ter em consciência, em mente é isso. Você quer falar mais alguma coisa sobre? Não, para que como serve, né? Para que serve um arquétipo, né? A gente usa o arquétipo para ele gerar energias na gente, né? Então, como eu disse no começo, eles geram emoções, que geram sentimentos, que geram comportamentos. Então, por exemplo, as pessoas usam os arquétipos da águia para se empoderar, do lobo, da formiga, são N arquétipos.
Então, para que serve? Para isso, para você usar a energia em você. Agora, você vê nos produtos de mercado, o que você chega no mercado, tem 5 produtos, a maioria vai lá e compra o produto X. Nele tem um arquétipo inibido ali, entendeu? Para você poder comprar. Por exemplo, as empresas hoje, elas gastam milhões de dólares para fazer uma logomarca. E o que seria uma logomarca? Seria o arquétipo. Então, quem é que usa os arquétipos? Por exemplo, você pega as grandes nações, Estados Unidos, qual é o símbolo dos Estados Unidos? É a águia, entendeu? Você vai numa empresa, tem o CIO, ele usa a águia. Os diretores usam cavalos, lobos, são animais fortes, rápidos e que seguem o líder. O lobo tem o líder na matilha, o cavalo também tem o líder, entendeu? E lá o pessoal mais de baixo lá, eles usam o arquétipo de formiguinha. Por quê? Trabalha já sem perguntar e trabalha, não questiona nada. Entendeu? Então, se você vai fazer uma entrevista de emprego e pergunta qual é o bicho que você quer ser, você tem que saber qual é o emprego que você quer. Se você quer trabalhar no primeiro nível lá em cima, ou no meio, ou embaixo, você escolhe o arquétipo, né? Não adianta você chegar lá e falar que eu sou águia. Não vai, né? Então nós podemos dizer que os animais, eles são formas, né? Eles são representações de arquétipos. Sim. E aí cada qual representa o atributo Sim. a que lhe compete. Ok. Aí só reforçando aqui, ele é uma energia psíquica, porque ele atua, né? Como o Gui deu aula de física lá pra gente, biologia, como ele atua, que ele gera neurotransmissores e ele causa, né? Ele atua fisicamente mesmo no nosso cérebro, através Sim, você pode ver lá. dos instintos também, né? Da parte biológica. Então ele fala que a energia psíquica, dinâmica, inconsciente, autônoma, prestar muita atenção nisso, porque é autônomo, então às vezes ele tá atuando e a gente não tá percebendo que ele tá atuando, né? Se manifesta independente da nossa vontade e é luminoso, causa fascínio. Essa energia desperta emoções, sentimentos e comportamentos. A gente já também falou disso aqui, através das neuroassociações cerebrais. Provoca reações em nosso inconsciente que podem ser percebidas, vistas, ouvidas ou sentidas, consciente ou inconscientemente. Então as marcas acho que usam muito isso, né? Porque elas acabam mexendo no nosso inconsciente sem que a gente perceba. Usa essa força, esse atributo arquetípico através dos símbolos, dos animais, das coisas que as representam para nos induzir as coisas. E aí a gente precisa prestar atenção nisso, né? Além da gente poder usar a nosso favor, a gente também tem que tomar cuidado quando a gente é influenciado sem perceber, positivo ou negativamente. A gente já estava comentando, né? Como o Gui falou, uma caveira. Uma caveira, para algumas pessoas, representa a morte, para outras pessoas, representa o renascimento, talvez, morte desse corpo e vai renascer. Mas, eu acho que para a maioria das pessoas, ela representa algo fúnebre. E aí, de repente, Ela inibe neurotransmissor. Exato. E aí, de repente, você vê os jovens gostam de usar muito rock and roll, essas coisas, coloca no quarto e, de repente, ele tá vivenciando algo que o deprime, algo que entristece e ele nem sabe. Então, acho que a gente precisa... Então, e aí como a gente usa isso? Como a gente presta atenção nisso quando ele é inconsciente? Mas você tem que ver assim, para começar, por que as pessoas gostam de usar caveira? Porque a energia delas é naquele nível de energia que gera o neurotransmissor, entendeu? Então, o arquétipo gera uma energia e é a energia que eles gostam. Então, é a energia que a gente se afiniza, assim, sintonizar a rádio, né? Não, mas é complicado isso, né? Agora, você quer sintonizar numa coisa melhor, você põe um arquétipo Mas melhor. E quando ele me influencia negativamente, eu nem tô percebendo? Será que a gente precisa começar a prestar mais atenção na nossa ambiência, então, né? Só que aí, se você usar arquétipos ruins, você não vai ter produção de endorfina, você vai ter tendências maiores à doença, depressão, tristeza, pobreza. E se você usa arquétipos bons, você vai ter mais produção de dopamina, vai ter autoestima melhorada, vai ter sabedoria, vai ter alegria, entendeu? Então, mas é isso que eu tô falando. Como a gente faz uma análise disso? A gente pode ver
pelos símbolos que a gente tem à nossa volta e Sim, fazer uma tem a avaliação? nossa volta. Eu, por exemplo, eu fiz uma varredura na nossa casa e eu tirei todos os arquétipos ruins que tinham no ambiente. E você nem percebeu alguns. Então, e de repente, alguns deles estavam me influenciando. Sim, eles sempre estão influenciando, entendeu? Só que assim, cada pessoa reage de alguma forma àquela energia. Só que Bem, uns reagem bem, outros reagem mal, outros reagem péssimo, entendeu? Mas de alguma forma eles não fazem bem ou eles fazem bem. então acho que fica a dica para a gente fazer uma análise dos lugares onde a gente frequenta, acho que principalmente da nossa casa, o que, que a gente Então, tem. E aí sim eu acho que vale a pena a gente pensar o que, o que, que isso aqui pode representar um arquétipo. E aí avaliar o que, que seria esse arquétipo, né? Por exemplo, uma caveira. O que, que uma caveira me traz? E se me trouxer algo bom, se realmente pensar, se eu olhar para uma caveira e eu pensar que aquilo é uma oportunidade de uma vida nova, ok, mas se eu olhar pra caveira e eu lembrar de morte, mesmo que inconscientemente, então acho que não é legal, acho que a gente... tá, só que aí você já tá pensando no nível consciente. E Tô. o Mas e no arquétipo age, inconsciente? o arquétipo age no nível inconsciente. Então, e no Então, inconsciente, o que eu assim, faço? é o que eu tô falando. Você tem uma energia ruim e você vai se afinizar com o arquétipo ruim, porque ele vai te influenciar e você vai gostar mais daquilo. Então, Melhorar minha teoricamente, energia você fica melhor, antes, entendeu? tá? Então, eu posso fazer no nível consciente, agora no inconsciente eu preciso cuidar de Isso. mim. Por isso que fala, né? Como que a gente usa arquétipo, né? Por exemplo, eu, na minha capa de celular, às vezes eu tenho águia, às vezes eu tenho imperador, às vezes eu tenho Júpiter, às vezes eu tenho um cacho de uva. Eu vou de acordo com o que eu quero. Toda vez que eu olho pro celular, aquela imagem vem e gera neurotransmissor em mim, entendeu? Então é assim. Então como é que você usa o arquétipo? Você vivencia ele, você vê ele, põe ele no ambiente, entendeu? Por exemplo, você vai num lugar de leitura, vai ter coruja, você vai ter tigre, que é um arquétipo de foco. Você não vai chegar numa biblioteca e ter uma águia, por exemplo, que não é um lugar de poder. Então você tem que saber o que você vai pôr em cada ambiente, entendeu? Então são as energias deles. Mas é assim que a gente usa o arquétipo. A gente põe eles. Eu tenho em miniatura coruja, tenho águia, tenho as imagens no meu celular, tenho foto de beija-flor, foto de tigre, em pontos estratégicos, né? Que assim, você vai passando o olho, aquilo lá é meio subliminar a mensagem, né? E ele vai gerando os dopamina, as coisas na gente. Tá, e aí voltando só um pouco, a gente tá falando aqui de como usar, né? Mas então voltando um pouco no conceito, na definição e de, pra que serve isso, por quê, né? Como eles são modelos completos e perfeitos de tudo que há no universo, eles são perfeitos e completos do lado bom e do lado ruim, né? E aí eu tinha te feito essa pergunta, mas como é que eu sei? O Jung, complementando o que ele fala aqui, ele fala assim, como ele é o modelo perfeito de tudo que há no universo, ele pode ser perfeito completo para de forma boa ou de forma ruim. Por isso, eles podem ser classificados pelo resultado que geram. Então, à medida que a gente vai se conscientizando de algumas coisas, a gente tem que ir realmente analisando o que, que aquilo ali traz, o que faz a gente sentir, né? E se de repente eu mudar alguma coisa, se muda algum resultado na minha vida. Se eu tirar alguma coisa que está me incomodando, sei que lá tem algum resultado diferente, né? Então, avaliar o resultado. Não sei bem como fazer isso na prática. Por exemplo, eu tenho um arquétipo de galinha. Se eu tirar, eu conseguir perceber que algo mudou? Talvez seja É essa. assim, tudo contribui com uma porcentagem na energia, né? Por exemplo, eu tirei todas as galinhas e patos que tinha aqui em casa, eu tirei tudo. Me mudou alguma coisa? Ah, eu creio que sim. Nosso ambiente não é ruim, nosso ambiente Não, é. sim, sim, mas a gente cuida do ambiente num todo, né? Como a Sim, gente já falou aqui, sim. Não adianta você cuidar do música, ambiente, pôr uma música vibração. bonita, de vibração elevada, acender um incenso, fazer meditação, encher a sua casa de caveira. Você vê que não vai combinar, né? Não brigar, quando a gente quer brigar, a gente respira fundo, porque, né, tudo isso faz parte de cuidar do nosso ambiente. Bom, Mas você entende isso, não? Que além de você cuidar, você tem que ter as imagens certas, né? Entendo, entendo.
Eu trouxe aqui uma frase do Dr. Murray Stein, que ele é um estudioso das teorias do Jung. Ele fala assim: se me sinto impelido por algo, não, desculpa, se me sinto impelido a algo por uma necessidade física, estou sob a influência dos instintos. Se me sinto motivado por uma ideia ou imagem que me leve a agir, estou sob a influência dos arquétipos. Então, quando ele fala aqui, se eu me sinto impelido por uma necessidade física, por exemplo, minha necessidade, realizar minhas necessidades fisiológicas, que são os nossos instintos, não tem o que a gente fazer. Agora, se eu me sinto motivado por algo, eu estou, e isso me leva a agir, eu estou sob a influência dos arquétipos. Então, aí eu acho que a gente pode usar os arquétipos. A gente conhecendo a força, o atributo de cada arquétipo, a gente pode usar a nosso favor. Mas, por exemplo, também vou dar um outro exemplo, assim, você vai ter uma reunião importante e você precisa estar muito ligado nessa reunião, por exemplo. Então, o que você faz? Faz uma meditação da águia que a gente tem aqui, entendeu? Então, a meditação da águia, ela é guiada, ela vai levando você e você vai vivenciando a águia. A águia é aquela que está em cima, ela tudo vê, ela vê tudo e ela sabe tudo e ela é o poder, ela é mais rápida. Entendeu? Então você vai usando desse jeito. Põe uma águia perto de você, entendeu? E essa consciência que o Platão fala, matriz, a origem, primitiva, esses atributos, eu acho que são todos esses, né? Então a gente precisa entender o que é a alegria, a força. A gente fala muito de força, né? Mas eu acho que tem a alegria, a liberdade, o prazer. São todos esses estados que eu acho que formas, né? Seres e personagens também. Tanto que o Jung, ele classificou 12 arquétipos. E acho que a gente pode fazer depois um vídeo falando sobre isso. E ele meio que sintetizou, só que para mim não ficou muito claro tudo isso nesses 12 arquétipos. Eu até quero ler aqui quem são, mas acho que a gente depois vale a pena estudar para ver o que o Jung juntou nesses 12 arquétipos, que eu acho que todos esses atributos estão reunidos aqui, que são essas coisas que a gente fica procurando em animais, em figuras importantes que viveram, que as pessoas denominam arquétipos. Então, só a minha mensagem para concluir, que ficou para mim muito claro, o arquétipo é o atributo humano, é o estado, e não todas essas coisas que eles falam, isso tudo são representações dos arquétipos, beleza? E esse atributo, exatamente, esse atributo, ele reage em nós fisicamente, biologicamente, na nossa psique, ele tem forma, ele tem corpo, e nos induz, e nos influencia, positiva e negativamente. Tá. Você quer falar? Eu só queria falar os 12... Você lembra do... 12... Depois de dar, faz uma só para Não, exemplos. eu só quero falar quem eles são. Você lembra aquele exercício do Tesser no Poder do Propósito? Que a gente tinha que fazer uma disputa entre dois grupos? Não lembro. Você lembra? E aí o seu grupo foi e tinha que escolher algum símbolo, né? E eu escolhi o símbolo do lobo, que era trabalho em equipe. A gente ganhou de vocês. Lembro mais ou menos. Não lembro direito. Ó, gente, eu só quero falar quem são os 12 arquétipos classificados pelo Jung. Ele se separa em 3 grupos. O grupo do ego, o grupo da alma e o grupo do self. O grupo do ego, ele fala do arquétipo do inocente, do órfão, do herói e do cuidador. O grupo da alma é o explorador, o rebelde, o amante e o criador. E o do self é o bobo, o sábio, o mágico e o governante. Então, eu não vi isso, eu quero estudar pra gente voltar, mas eu suspeito que dentre todas essas representações aqui, estão todos esses atributos humanos. É mais ou menos os arcanos maiores do tarô, né? Mais ou tem menos, uma relação mesmo. Eles falam que os arcanos maiores do tarô, os 22, eles são, cada um é um arquétipo, né? E aí tem bastante deles, né? Mas o que eu digo para vocês é assim, gente, dá uma procurada, dá uma olhada. Por exemplo, use arquétipos bons, que eu vou falar para você: águia, falcão, cavalo, coruja, borboleta, cacho de uva, tigre, urso. São arquétipos bons, de força, arquétipos bons. Agora, tem arquétipos que são ruins, porque, por exemplo, o elefante ele é muito pesado, tartaruga, pato, galinha, todos são presas fáceis, né? Papagaio, sapo, crânio, osso, morte, entende? Então, assim, o que você puder na sua casa deixar de arquétipos bons, com certeza a energia da sua casa vai ser melhor. Tudo influi e contribui, entendeu? No bom português, bem dizido. Bem dizido, na casa, no trabalho. Isso.
entendeu? Presta Então, atenção. fica a dica, arquétipos é muito bom, gente. Arquétipos é muito bom. Ó, gente, o português bem dizido. É bem dizido. É. Por favor, corrija aí, né? Arquétipo é muito bom. Arquétipos são muito bons. Muito bom, gente. Obrigada. Use e abuse deles, viu? Obrigado. Mas entenda, vê E se um vocês beijo, concordam e com a nós vamos definição. trazer nas próximas, a gente vai falar assim, pegar uma meia dúzia, falar mais deles aí profundamente, tá bom? Obrigada. Beijo. Obrigado, um beijo.